Eu não sei se é um bug do site ou se o próprio tradutor acabou colocando isso, mas os capítulos estão com alguns símbolos no meio das palavras, como hashtag, asteriscos, números aleatórios e até sinais matemáticos. Eu nem sei se o app que uso lê esse tipo de símbolo, mas caso vocês ouçam-nos, já sabem o que é. Capítulo 856, Paisagem alienígena. O primeiro exército de evacuação foi acompanhado por 3 santos. Um era leal ao governo, enquanto os outros 2. Os outros 2 haviam sido enviados pelos grandes clãs. Não oficialmente, Valor e Song se recusaram a participar da campanha do Quadrante Sul. Oficialmente, no entanto, eles ainda tinham que manter as aparências. Por esse motivo, cada um havia fornecido uma força simbólica para apoiar o esforço de evacuação, e os 2 santos em questão estavam encarregados dessas forças. Sun Yi não sabia quem eram esses transcendentes. Tudo o que ele sabia era que o governo havia escolhido sabiamente separá-los, enviando um para a Antártica Oriental, enquanto o outro acabou no Centro Antártico. E agora, aparentemente, esse último estava vindo para ajudar os irregulares a derrotar uma poderosa abominação corrompida. Ele não tinha certeza de como se sentir sobre isso. Por um lado, a ajuda de um santo foi mais do que bem-vinda. Por outro lado, uma das razões pelas quais ele decidiu participar da campanha na Antártica foi se afastar dos grandes clãs e de suas maquinações. Agora, parecia que ele simplesmente não podia escapar de entrar em contato com os soberanos e suas forças. Maldito seja tudo! Com um suspiro, Sun Yi enviou a Luster as coordenadas do ponto de encontro e caminhou até a cabine do piloto. Temos novos pedidos. Chegue a este local o mais rápido possível. O jovem bocejou, estudou um pouco as coordenadas e depois assentiu. Sim, senhor. Ele permaneceu por um momento. A propósito, o que há? Sun Yi encolheu os ombros com uma expressão indiferente. Um tirano corrompido? Algo parecido. O brilho empalideceu, olhou para ele com olhos arregalados e de repente ficou muito quieto. Rhino deixou a formação de marcha da divisão e acelerou para frente, ultrapassando rapidamente veículos mais lentos. Então, fez uma curva acentuada, deixou completamente a estrada larga e entrou em terreno irregular. Suas rodas maciças rolavam facilmente através de lama e pedras. Graças ao sistema de suspensão de alta tecnologia, os membros da coorte mal sentiram perturbações. Nas próximas horas, o veículo blindado atravessou rapidamente a extensão selvagem do Centro Antártico. Spotlights poderosos instalados no telhado do rinoceronte inundaram a paisagem em frente a ela com luz forte, cortando a escuridão com vigas largas. Vários sensores forneceram a Luster informações adicionais para orientar melhor o transportador pesado. O Centro Antártico era muito diferente do deserto da Ásia que Sun Yi havia visto durante sua breve viagem de trem. Era tão sem vida, mas de uma maneira diferente. Havia menos sinais de guerras e desastres passados aqui, mas, ao mesmo tempo, a Terra de alguma forma parecia ainda mais desolada. Era muito mais desigual e montanhoso também. Basicamente, a maior parte da massa terrestre era coberta por uma vasta cadeia de montanhas. Por causa disso, o horizonte estava obscurecido na maioria das vezes e era difícil perceber as ameaças que se aproximavam. Mais do que isso, a própria paisagem parecia estranha e alienígena. Bem, nenhuma surpresa. Afinal, a Antártica estava coberta de gelo por milhões de anos e apenas recentemente encolheu os ombros de seu véu pesado. A passagem de geleiras monumentais havia deixado muitas coisas estranhas para trás. Pendino o Rhino estava fazendo um trabalho incrível de navegar no terreno complicado. Ele se moveu em direção ao ponto de encontro com velocidade suficiente, às vezes fazendo uso de estradas existentes, às vezes atravessando a natureza intocada. Subiu ou desceu colinas altas e afloramentos nas montanhas, atravessou trechos de pântanos congelados e atravessou labirintos de rochas gigantes com a mesma facilidade. Se havia uma coisa que mantinha Sun Yi tenso, era que ele raramente tinha a oportunidade de ver muito à frente. Hoje em dia, o quadrante sul não era tão sem vida como costumava ser. A vida que estava se espalhando por seus alcances, no entanto, não era do tipo que alguém no mundo agitado acolheria. Eventualmente, ele suspirou e subiu no telhado do Rhino através de uma das escotilhas superiores. Como Samara ainda não havia retornado do Reino dos Sonhos, Sun Yi era o único membro da corte com meios decentes de ataque. Usando a tampa aberta da escotilha para se proteger dos ventos frios,
Sun-Yi convocou o arco-íris de Morgan e espiou a escuridão que cercava o veículo em movimento. Nas horas seguintes, ele teve que usar o arco 3 vezes. Várias abominações perdidas vagaram pelo caminho do rinoceronte, apenas para serem mortas por uma rápida seta negra antes de ter a chance de se aproximar dele. Felizmente, nenhum deles acabou sendo poderoso demais ou fez uma emboscada perigosa. Por enquanto. Ao meio-dia que, é claro, parecia o mesmo que manhã, noite e noite, o rinoceronte alcançou as ruínas de um pequeno posto avançado, onde 2 transportadoras semelhantes estavam estacionadas na sombra de uma parede quebrada. Um punhado de pessoas podia ser visto reunido em torno de um incêndio, fazendo uma refeição aconchegante. DN. Quando Luster parou o veículo, Sun-Yi pulou do telhado e caminhou em direção ao fogo. Luz laranja brilhava, refletindo, do metal sombrio de sua armadura. O que vocês estão bebendo? Os membros da coorte de Queen e Soul Reaper olharam para ele com expressões melancólicas. Isso. Apenas água quente, senhor. A capacidade de carga de nossas transportadoras é limitada, por isso não conseguimos trazer nada melhor. Ele balançou a cabeça e depois convocou o Kofeko Vetos. Quando o peito grande se manifestou na realidade e abriu sua boca adentada, Sun-Yi enfiou a mão dentro, e depois jogou uma lata de café instantâneo e uma barra de chocolate cara para o assustado Ewakened. Oh! Senhor! Obrigado, senhor! O bando de irregulares não se parecia com pessoas que estavam prestes a combater uma abominação corrompida de uma classe alta. Pareciam relaxados e indiferentes a toda a aprovação e prestavam mais atenção à lata de café do que a uma montanha ameaçadora que pairava acima deles. O portão da categoria 3 estava situado no seu pico. Enquanto o agradecido Ewakened preparava café para si para os soldados de Sun-Yi, que emergiram do rinoceronte e se juntaram a eles, ele olhou em volta e notou o mestre Jet e o Inter. Os dois estavam afastados, discutindo algo entre si em voz baixa. Ele foi em direção a eles e pegou o final da conversa. É definitivamente uma mulher. Quente como o inferno também. Estou lhe dizendo, idiota, eu mesmo vi aquele cara mongrel uma vez. Ele é definitivamente um homem. Todo mundo sabe que você é cego nos 2 olhos quando se trata dessas coisas, Reaper. Quero dizer. Lembra-se da época em que aquele belo santo tentou bater em você? Do que você está falando? Ele estava apenas esperando cooperar conosco para reivindicar uma nova cidadela. Droga. Você é sem esperança, sabia disso. Todos os homens. Naquele momento, Sun-Yi se aproximou deles, olhou para o mestre Jet e depois limpou a garganta. O Inter olhou para ele por um momento. Vejo. Caso em questão. O que isso quer dizer? Enquanto Sun-Yi ponderava sobre o que ela aludia, o mestre Jet sorriu e acenou para ele. Ah, Sun-Yi. Você chegou bem a tempo. O santo também deve chegar a qualquer momento agora. Ele não pôde deixar de franzir a testa. Quem exatamente é? Naquele momento, um sentimento vagamente familiar subitamente o dominou. Sun-Yi sentiu uma sombra maciça cobrindo o posto avançado em ruínas e ouviu um som que lembrava o farfalhar de 1000 asas. De repente, uma quarta figura estava entre eles. Ensolarado piscou, momentaneamente perdido por palavras. Santo! São Tires? O que você está fazendo aqui? Na frente dela estava ninguém menos que Skitid do clã de Pena Branca. Capítulo 857, Besouro Jade. A mulher em pé na frente de Sun-Yi era alta e esbelta, com cabelos compridos que caíam em uma cascata suave de ouro pálido. Sua postura era perfeitamente reta e seu rosto frio era deslumbrante. Skitid usava uma armadura de aço leve, com padrões e torresmos decorados com penas estilizadas. O olhar de seus olhos âmbar severos era penetrante e pesado, enquanto suas estranhas pupilas verticais pareciam de uma ave de rapina. Flocos de neve giravam e dançavam no ar, como se tentassem se aproximar dela. Sun-Yi ficou bastante surpreso ao ver o familiar, transcendente. São Tires? O que você está fazendo aqui? Skitid olhou para ele. Mestre Sun-Les. É bom vê-lo novamente. Fico feliz em encontrá-lo com boa saúde. Por que estou aqui, não é óbvio. Eu vim caçar a besta. Ele mudou desajeitadamente. Não. Significava por que você está aqui, na Antártica. Ela olhou para ele sem expressão. O clã Whitfeather foi encarregado de apoiar o esforço de evacuação no quadrante sul. De repente, algumas coisas se encaixaram no lugar.
Quando Skitid matou Saint Cormac para proteger Sunni e Cassie, ela lhes disse que seria punida pelo grande clã Valor. Ela também disse àqueles que não ousariam penalizá-la muito severamente. Parecia que ter levado as ilhas acorrentadas não era um castigo suficiente para o santo voluntário. Bravura teve que fazer um gesto enviando uma força simbólica para a Antártica e, portanto, a pena branca clã desenhou o canudo curto. Parecia que eles haviam perdido sua morte idílica e foram banidos para as regiões frias do continente devastado pela guerra, pelo menos por enquanto. Dois olhando em volta, Sunni suprimiu um suspiro triste. A terra escura e inóspita ao seu redor estava muito longe da beleza impérea do santuário de Noctis. Ele se sentia um pouco culpado pelo todo coisa. Skitid não parecia se importar, no entanto. Ou pelo menos escondeu seu descontentamento perfeitamente. Mestre Jet, enquanto isso, olhou para eles com curiosidade. Eu esqueci que vocês dois se conhecem. De qualquer forma, agradecemos sua ajuda, Saint Tiris. Skitid simplesmente assentiu. Logo, o olhar de seus impressionantes olhos âmbar flutuou para a montanha alta que pairava acima do posto avançado em ruínas. O que sabemos sobre o inimigo? Soul Reaper balançou a cabeça um pouco. Não muito. Então, ela sorriu e olhou para o membro mais jovem do grupo. Ainda. Sunni, faça o que quiser. SW, faça o que quiser. Faça o que quiser. Que tipo de solicitação é essa? Enquanto Sunni resmungava silenciosamente, suas sombras escalavam agilmente as encostas da montanha. Até agora, o alcance do controle das sombras havia excedido 1 dúzia de quilômetros, portanto não era impossível para eles alcançarem o pico. Quase não havia ninguém mais adequado para espionar a abominação corrompida. Contudo, Sunni fez uma careta, quando o chamado do pesadelo atacou sua mente. Agora que ele estava observando um portão de categoria 3, sua influência sutil ficou muito mais forte e mais difícil de ignorar. Número havia uma grande rachadura que quase dividia o pico da montanha em duas. A fenda escura do portão pulsava dentro do cisma cavernoso, e havia detritos de pedra espalhados pela área imediata ao redor. Muitos fragmentos rolaram pelas encostas íngremes, enquanto algumas pedras gigantes chegaram até o fim, esmagando grandes partes do posto avançado em que os irregulares estavam atualmente escondidos e dizimando a estrada que a levou. Estranhamente, ele não notou as criaturas do pesadelo imediatamente. Foi só depois que a sombra assustadora, fiel ao seu nome, se aproximou que um arrepio repentino percorreu seu corpo. Sunni notou centenas de formas descansando entre as rochas. As abominações eram fáceis de perder, porque suas carapaças eram tão brancas quanto a neve que cobria o topo da montanha e tinham uma textura que se assemelhava a rochas. Pareciam insetos gigantes que eram tão grandes quanto humanos adultos. Alguns deles foram despertados, outros foram caídos e alguns maiores foram até corrompidos. Nenhum deles poderia se comparar à enorme abominação escondida na sombra do pico quebrado, no entanto. Com sua quitina branca leitosa e olhos negros imóveis, a criatura jade parecia um besouro enorme, terrível e monstruoso. Era facilmente 3 vezes o tamanho do rinoceronte, com 6 pernas poderosas e mandíbulas aterrorizantes que pareciam poderosas o suficiente para esmagar pesadamente plataformas de guerra blindadas. Olhando para a abominação imóvel, Sunni de repente sentiu uma estranha sensação de pressentimento. Ele olhou para Saint Tiris, Master Jet com uma expressão sombria. É um tirano, tudo bem. Armadura grande e grossa. Resembla um inseto. Existem cerca de 500 drones sob seu comando, muitos deles caídos. Eu notei pelo menos 2 dúzias de tenentes, corrompidos, como bem. Ele permaneceu por um momento e depois gritou, Kinmi. O vidente de sua coorte ativou sua habilidade de aspecto, permitindo que ele visse o enxame de besouros de pedra sob uma nova luz. Estudando suas carapaças difíceis, Sunni listou lentamente alguns pontos vulneráveis e depois voltou a olhar para o tirano. Ao contrário de seus lacaios, o besouro branco gigante não parecia possuir pontos fracos pronunciados. Sunni não sabia se a armadura da poderosa criatura era tão boa se Kim simplesmente não podia espiar através das defesas de um inimigo que a superava e superava tanto, mas o resultado era o mesmo. Matar o tirano não seria fácil. Ele compartilhou a pouca informação que conseguiu reunir e olhou para os outros oficiais com dúvida. Então, o que fazemos, agora? São Tiris permaneceu em silêncio, mas o mestre Jet sorriu.
Seu sorriso era sombrio e cruel. O que mais? Nós matamos isso. Sun-Ni piscou. Com. Sou Reaper esperou alguns momentos e depois olhou para Skitid. O transcendente cruzou os braços. Eu cuidarei do tirano. Enquanto estiver ligado ao chão, posso atacar a criatura com impunidade. Se um ataque não quebrar sua concha, 10 farão. Se 10 ataques falharem, 100 farão o trabalho. Ela olhou para os irregulares e franziu a testa. No entanto, você terá que lidar com seu séquito. Essa tarefa não será fácil. O inverno bufou e, de repente, riu. Fácil? O que é isso? Capítulo 858, Superioridade aérea. Eles não gastaram muito tempo tentando elaborar um plano detalhado. Primeiro, porque as criaturas do pesadelo poderiam ter descoberto os irregulares a qualquer momento. Em segundo lugar, porque nenhum plano eles poderia ter sido confiável. Havia pouca informação à sua disposição. Sem saber do que o tirano, os poucos demônios que o serviam e os soldados menores da colmeia de pedra eram capazes, qual era o sentido de criando estratégias rígidas? A batalha pela frente seria decidida pelo poder bruto, determinação e capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças nas circunstâncias. Felizmente, os irregulares tinham poder mais do que suficiente à sua disposição. Com 3 mestres de elite e um santo real liderando-os, dificilmente havia uma força humana mais temível na Antártica Centro. Esse poder seria suficiente. Eles descobririam em breve. Como acabei aqui. Mas, rastejando a encosta da montanha com uma expressão sombria, Sun-Ni lembrou amargamente seus sonhos de se tornar um dono de loja rico, decadente e covarde. O que ele estava fazendo em um continente afogando-se em Nightmare e Gatis, preparando-se para combater um tirano corrompido e seu exército. Ele poderia estar relaxando nas fontes termais de um spa luxuoso com um monte de belezas agora. Foi isso que as pessoas ricas fizeram, certo? Em vez disso, Sun-Ni se escondeu atrás de uma pedra alta, estremeceu no frio e olhou para o punhado de pessoas pressionando contra pedras ao seu redor. Claro, havia muitas belezas entre eles também. Mas não era o mesmo. Não poderia ser mais diferente, realmente. Droga. Ainda havia um bom trecho da encosta da montanha até o pico. Tão alto, o ar ainda não era desprovido de oxigênio, mas certamente tinha um sabor diferente. Nenhum dos despertos seria impedido por a leve hipóxia ou a doença de alta altitude, é claro, mas ainda exigia algum ajuste. Sun-Ni suspirou e viu Saint Tiris caminhar calmamente. Um enxame de faíscas cercou a mão dela e depois se fundiu em um longo dardo. Ao mesmo tempo, o Inter convocou uma prata estranha arco e 2 flechas. Ela bateu na corda do arco e esperou. Uma sombra escondida no pico da montanha observava como um dos insetos hediondos vagava até a beira de uma rocha saliente congelada, suas longas antenas se contorcendo ao vento. Ensolarado franzido. Eu acho que somos notados. Antes que ele pudesse avisar alguém, Skitid deu um último passo, levantou o dardo. E silenciosamente o jogou no céu escuro. Seu lance fez com que a neve ao redor de Saint Tiris fosse limpa pelo vendaval de vento esmagador. As pedras sob seus pés racharam. No momento seguinte, um rugido estrondoso de um buon sônico rolou pelas montanhas enquanto o dardo acelerava em direção ao pico com uma velocidade aterradora. Atravessou o céu como uma estrela radiante, e depois colidiu contra a carapaça do tirano, com força devastadora. A quitina branca leitosa não quebrou, no entanto. O dardo quebrou. Quando Saint Tiris inclinou a cabeça um pouco, o Inter disparou uma flecha quase para cima. Ele voou para o céu e depois explodiu com um brilho brilhante, inundando a encosta sombria com luz forte. Iluminadas por ela, as criaturas do pesadelo escondidas atrás das rochas se moviam. Eles avançaram com agilidade surpreendente e depois pularam, torcendo seus corpos em esferas apertadas. Centenas dessas esferas rolaram para baixo, aproximando-se dos irregulares ocultos, como com terrível velocidade. Sun-Ni sentiu seu coração crescer pesado. Por causa de quão semelhantes as carapaças dos soldados das colmeias de pedra eram às rochas reais, parecia que a própria montanha estava caindo sobre elas. Isso não foi tudo. O tirano avançou e abriu sua boca, repugnando uma nuvem de escuridão. A nuvem fluiu como uma avalanche de cinzas vulcânicas, engolindo as figuras de drones rolantes a ultrapassar eles. Ruim. Sun-Ni não sabia do que consistia a avalanche negra, mas sua intuição gritava que a inalação,
ou mesmo o toque das cinzas negras, era mortal para os seres humanos. Naquele momento, Sketty desapareceu repentinamente e uma forma maciça avançou de sua formação. Uma ave gigante de rapina com penas e garras brancas forjadas de aço brilhante apareceu acima da montanha, ganhando velocidade enquanto voava para o céu. Seu corpo estava envolto em um manto radiante de raios dançando. Quando Saint Tiris moveu suas enormes asas, a nuvem de cinzas negras foi despedaçada pelos ventos do furacão e se dissipou muito antes de chegar aos irregulares. Ela voou alta no céu escuro e depois despencou, com o objetivo de salvar o besouro de Jade com seu bico aterrorizante. As duas criaturas monstruosas colidiram e o tirano pulou para trás com um grito penetrante na orelha. Um raio de escuridão escapou de sua boca, mas Sketty já estava subindo para o céu enquanto circulava para entregar outro ataque devastador. Os raios se reuniram em seu corpo e depois dispararam para frente, colidindo com o feixe escuro. Parecia enfraquecer consideravelmente e sentia a falta do rápido santo, desaparecendo na extensão sombria dos céus frios. Uma rede de raios desceu de cima e mordeu a quitina branca leitosa do tirano. Um trovão devastador o atingiu como um ataque físico. Tiris dobrou as asas e caiu novamente, deixando sulcos profundos na armadura do inimigo com suas garras. A montanha inteira tremeu com a força feroz de seu confronto. Comparativamente não ferido, mas irremediavelmente superado pelo oponente voador, o besouro do Jade parecia quase ofendido. Seus olhos negros olhavam para a silhueta do pássaro colossal com uma emoção indescritível e desumana. Então, o tirano se endireitou. De repente, sua carapaça parecia se dividir no meio e se afastar como um portão gigante. Por baixo, 4 asas longas e translúcidas emergiram e depois burraram, fazendo com que a criatura maciça subisse no ar. Teria sido uma imagem assustadoramente bonita, se não fosse tão terrível. Olhando de baixo, Sun-Yi cerrou os dentes. Bem. Porcaria. Capítulo 859 Cúpula. O tirano corrompido e a maré do céu eram do mesmo posto, mas havia um abismo de 4 classes inteiras que os separavam. No entanto, Saint Tiris estava confiante em sua capacidade de derrotar o criatura perversa. Contanto que estivesse ligado ao chão. Foi o que ela lhes disse. Observando o inseto gigante abrir suas 4 asas translúcidas e voar para o céu, sombrio, grotesco e assustadoramente bonito ao mesmo tempo, Sun-Yi congelou por um momento. Então, ele olhou para trás. Nada jamais foi conforme planejado. Essa era apenas a realidade das coisas, e os irregulares estavam preparados para enfrentar circunstâncias imprevistas desde o início. Saint Tiris teria que de alguma forma, sozinha. O resto deles teve seu próprio julgamento a enfrentar. Ele não podia poupar atenção à batalha titânica que acontecia acima. Centenas de criaturas de pesadelos estavam atacando as 3 coortes de irregulares como uma avalanche. Contratados em bolas de quitina branca, os soldados da colmeia de pedra estavam rolando pelo encosta da montanha com uma velocidade tremenda, todos os seus pontos vulneráveis protegidos com segurança. Seu avanço poderia ser facilmente visto à luz da flecha radiante de Lanter. Entre eles estavam abominações despertadas, caídas e até corrompidas. Bestas, monstros, demônios e até demônios. O ar tão perto do cume da montanha era frio e fino, e ao contrário do batalha anterior, os humanos mantinham uma posição desfavorável abaixo do inimigo. Pior ainda, Sun-Yi ainda não havia se recuperado do esforço de ontem. Ele tinha apenas metade de sua essência. São e Pesadelo estavam se consertando nas chamas escuras de sua alma após o confronto com o poderoso guardião do portal. As coisas não estavam bem. Tanto faz. Mais fragmentos para mim. Enquanto pensava nisso, o Enter enviou uma segunda flecha para o céu. Desapareceu na escuridão e depois pareceu explodir em 1000 fragmentos brilhantes. O aspecto dela era estranho. Pelo que Sun-Yi sabia, combinava algum tipo de aumento de combate poderoso com uma afinidade com a revelação. O inverno era ao mesmo tempo um guerreiro e um vidente. Como resultado, ela nunca perdeu. Isso não foi um exagero, apenas um fato assustador e bizarro. Ela literalmente nunca havia perdido um tiro desde que se tornou um despertado. Não importava qual arma o Enter usava, fosse um arco, uma tipóia, uma adaga de arremesso ou simplesmente uma pedra. Eles sempre pareciam verdadeiros. Obviamente, simplesmente ser capaz de atingir o alvo nem sempre significava vitória.
O que a tornou verdadeiramente formidável foi um extenso arsenal de flechas encantadas que ela acumulou ao longo dos anos. O mestre inteiro era basicamente uma unidade de artilharia ambulante. Quando os 1000 cacos brilhantes choveram do céu, cada um se revelou uma pequena flecha de prata. Eles morderam a massa de abominações, destruindo suas carapaças e encontrando seu caminho através das menores rachaduras na armadura do queixo. Instantaneamente, a linfa azul fétida fluía para as rochas cobertas de neve. Um momento depois, outra flecha já estava presa na corda do arco de Lenter, com várias outras já se manifestando a partir de um turbilhão de faíscas. Cada um apareceu exatamente como o anterior, foi enviado voando. Atirando no arco com velocidade antinatural, ela desencadeou uma rajada de morte na massa de criaturas de pesadelos descendentes. Cada flecha era única, mas absolutamente mortal. Estudando os movimentos ágeis, calculados e letais do mestre mais velho, Sun-Ni não pôde deixar de suspirar. Então é assim que um profissional se parece. Ele tinha um longo caminho a percorrer se esperava alcançar esse reino de arco e flecha. Logo, os outros lutadores entre os irregulares se juntaram à briga. Quase todos os membros da coorte de Lenter eram atiradores de elite de algum tipo, por isso superava facilmente o restante nesta fase do batalha, colhendo dezenas de vidas abomináveis. Frequentemente, os atiradores despertados visavam as brechas nas carapaças brancas que a chuva de flechas convocada por Winter havia criado. Quando runas azuis se acenderam nos membros prateados de seu arco, ela sorriu. Mostre-lhes o inferno. Quem mata mais recebe um abraço. As informações sobre os pontos fracos dos soldados das colmeias de pedra que Qin e Sun-Ni haviam fornecido também ajudaram. Logo, ele ouviu um lamento elétrico familiar e viu uma poderosa explosão florescer entre as abominações, destruindo algumas delas. Samara estava adicionando seu poder de fogo pródigo ao ataque mortal dos especialistas em alcance. Sun-Ni, no entanto, se impediu de usar um arco. Nesta batalha, ele precisava conservar sua essência o máximo possível. Além disso, ele deveria desempenhar um papel diferente. A maré de abominações estava quase sobre eles. Engraçado. Ele se virou e viu o mestre Jet correndo para ele. Seus curtos cabelos negros corvos estavam dançando ao vento, e seus olhos estavam queimando com uma luz azul arrepiante. Havia uma armadura leve de couro preto em volta firmemente em torno de seu corpo, e um familiar brilho escuro atrás dela. Abaixando-se um pouco, ele entrelaçou os dedos e ofereceu as mãos a ela como um passo. Assim que o pé de Soul Reaper pousou neste berço, ele esticou os músculos e a jogou no ar. Aumentado por 3 sombras, sua força não era nada menos que monstruosa. Impulsionado por Sun-Ni, Jet voou para a frente como se ela fosse uma flecha. O sombrio glaive piscou, cortando. Não, passando pelo corpo de uma das abominações corrompidas antes mesmo de reagir. A criatura avançou com tremenda velocidade por mais alguns momentos, mas de repente convulsionaram, desenrolaram seu corpo maciço e pararam de tremer. Sua carapaça branca estava perfeitamente inteira, sem nenhuma pequena rachadura. E, no entanto, a enorme animal estava morto. Quando Soul Reaper pousou deslizou sobre as rochas geladas. Centenas de abominações atacaram a linha de irregulares e o humano veloz que conseguiu matar um de seus líderes. As enormes bolas de quitina branca instantaneamente se desenrolaram em terríveis abominações semelhantes a insetos e atacaram suas vítimas, suas mandíbulas afiadas clicando e as pernas segmentadas raspando-se contra as pedras. Mestre G já estava se movendo, evitando numerosos ataques enquanto corria em direção ao próximo alvo corrompido. Olhando para ela, Sun-Ni piscou. Rápido. Então, ele não teve mais tempo para pensar. Capítulo 860, Colmeia de Pedra. Embora os arqueiros tenham conseguido matar e ferir muitas criaturas de pesadelos, ainda havia o suficiente para enterrar os irregulares sob uma massa de corpos quitinosos. Súbita do mestre Jet o avanço dividiu sua atenção e diminuiu a pressão sobre o resto da força humana, mas esse não era seu objetivo principal. Nesta batalha, Soul Reaper foi encarregado do objetivo mais importante, de eliminar as abominações corrompidas que ameaçavam acabar com os soldados despertados. Despertados deveriam lutar contra criaturas de pesadelos de seu próprio rank. Enfrentar uma abominação caída era geralmente uma receita para o desastre, e apenas uma pequena quantidade de guerreiros humanos podia estar confiante ao derrotar um inimigo autoritário como esse.
Matar uma criatura de um posto superior era uma conquista rara o suficiente para poder mudar substancialmente a reputação de alguém. Ainda assim, não era impossível. O próprio Sun Mi, assim como qualquer outro sobrevivente da Costa Esquecida, havia matado muitos seres que não tinham negócios. Foi isso que os tornou tão anormais. No terrível cadinho da Costa Esquecida, apenas os mais fortes dos mais fortes sobreviveram. É claro que havia muitos talentos iguais entre o resto dos despertos, e as elites escolheram tornar-se regulares e estavam entre eles. Mas eles não tiveram chance contra os corrompidos. A diferença de potência de 2 ranks era insuperável demais. Nas circunstâncias mais raras, uma vitória ainda poderia ser possível. Mas geralmente, despertado nem mesmo ser capaz de deixar um arranhão nos corpos desses monstros. Nenhuma arma convencional também poderia prejudicá-los. Foi por isso que os tenentes corrompidos da colmeia de pedra tiveram que morrer primeiro. Considerando que esses insetos revoltantes possuíam uma armadura imensamente durável, Soul Reaper foi escolhido para atacá-los baixo. Seu terrível aspecto, afinal, permitiu que ela ignorasse todas as formas de proteção física. Isso não significava que o resto dos irregulares iria facilitar. Mesmo sem as abominações mais fortes, o resto da colmeia era mais do que capaz de destruir os poucos humanos. A menos que os humanos os destruíram primeiro. Desta vez, o terreno em que eles tiveram que lutar não deu vantagens aos irregulares. Eles não conseguiram criar uma formação em camadas, onde combatentes corpo a corpo seguravam os inimigos na frente enquanto os arqueiros atirou-os com flechas nas costas. A pequena força humana estava destinada a ser instantaneamente cercada. Foi aí que Sun Mi entrou. A maioria dos irregulares criou uma linha defensiva um pouco mais acima da encosta, enquanto os especialistas em alcance continuaram atirando flechas e outros projéteis sobre suas cabeças. Sua linha dobrada como um crescente lua para que as abominações não pudessem atacá-las pelos lados. Ele sozinho ficou atrás da formação, segurando a visão cruel e respirando profundamente. A tarefa de Sun Mi era simples. Para não deixar que nenhuma única criatura do pesadelo ataque a força humana pelas costas. Vamos lá. A maré de soldados da colmeia de pedra quebrou contra a única lâmina do glaive de Soul Reaper, colidiu contra a linha defensiva de irregulares e derramou sobre ela. Ele viu uma massa de abominações passar por ele pelos lados, diminua a velocidade, vire-se e volte correndo pela encosta. Sua quarta sombra acabara de voltar e se enrolou em torno da lâmina da visão cruel e, ao mesmo tempo, o desejo moribundo chamou os inimigos. Sun Mi correu para frente com uma velocidade impressionante. Ao mesmo tempo, as sombras ao seu redor fervilhavam e depois explodiam para frente com 4 tentáculos longos e poderosos. Cada tentáculo perfurou a carapaça de um inseto de pesadelo e rasgou seu corpo. Um momento depois, o cruel Sith brilhou com luz branca furiosa e deslizou em uma fina fenda entre o tórax e a cabeça de uma abominação caída, transformando suas entranhas macias e cérebro em cinzas. Sun Mi torceu sua lança, decapitando a criatura terrível. Para sua surpresa, mesmo sem a cabeça, o inseto continuou em frente, tentando espetá-lo com 2 pernas longas e segmentadas. Com um rosnado assustado, Sun Mi bateu nele com o ombro e enviou o monstro pesado voando de volta como uma bala de canhão. Ao mesmo tempo, seus tentáculos sombrios se torceram e dispararam para frente, quebrando pernas de várias outras abominações. Bastardos! Você realmente acha que pode me tocar? Insetos patéticos como você nunca podem esperar matar uma barata nobre como eu. De repente, um sorriso louco apareceu em seu rosto. Número gritando como um lunático, Sun Mi girou na maré crescente de soldados de colmeia de pedra, matando-os um após o outro. Depois do Coliseu Vermelho, não foi difícil para ele sombrear as criaturas do pesadelo. Mesmo embora abominações bestiais como essas não possuíssem ciência, muito menos técnicas de batalha refinadas, elas ainda tinham instintos, únicos, padrões comportamentais e caráter. Como tal, ele poderia espelhar e prever seus ataques tão bem quanto os humanos. De fato, foi muito mais fácil. Mas também muito, muito mais difícil. Não era difícil espiar a essência de seus instintos ferozes de combate e adotá-los, mas isso o colocava em terrível perigo. Era difícil não se perder. Era difícil de permanecer humano. Infelizmente, havia uma âncora que sustentava aquilo que fazia de Sun Mi uma pessoa unida. Seu verdadeiro nome. Perdido da luz. Com sua ajuda,
Ele sempre podia voltar das profundezas sem forma da dança das sombras, não importa o quão longe ele mergulhasse em seu abraço estranho. Número Kitinas tonelique rachada e quebrada. Linfa azul disparada no ar. Mandíbulas quebradas e membros segmentados rolaram para longe, cortados pela lâmina implacável da cruel Sith. Por enquanto, Sun-Ni conseguiu impedir que qualquer Nightmare e criaturas passasse por ele. A maioria caiu em um frenesi assassino por causa do desejo de morrer e pretendia matá-lo e mais ninguém, e os poucos que conseguiram ignorar o efeito foram arrastados para trás e mortos pelos longos e maleáveis tentáculos das sombras. Havia cada vez mais abominações atacando-o. E entre eles, criaturas muito mais poderosas apareceram de repente. Um sentimento ameaçador roçou a mente de Sun-Ni. Que diabos? Ele poderia jurar que um inseto especialmente grande estava correndo em sua direção há apenas um momento. 4 crescimentos tumorais de escuridão dentro de seu corpo revelaram que a abominação gigante era uma diabo caído. Mas agora, se foi. Onde fica? Antes que Sun-Ni pudesse encontrar e responder, a encosta da montanha sob seus pés se abriu de repente. E a partir disso, uma boca faminta apareceu, muito perto e rápida para ele escapar.